aquele que decidiu dormir com você, aquele que te trouxe aqui nesta noite. E nessa noite, como vocês podem ver, estamos numa formação diferente que você estava chamado a ver. Mas o nosso intuito maior é fazer com que os irmãos louvem com a gente, para que a gente possa escutar ainda mais o louvor do povo do Senhor. Eu acho muito lindo quando o povo de Deus canta, quando o povo de Deus se alegra com essa alegria. E é motivo de alegria para nós nessa noite estarmos aqui. E é motivo de alegria também poder cantar com a igreja. Então nós pedimos nessa noite o apoio de todos vocês para louvar conosco, para se doar a Deus, assim como nós vamos fazer aqui em cima. O fato de estarmos aqui em cima não nos faz diferença do que está aqui embaixo. Faz iguais. Estamos aqui para se ajudar. Eu gostaria de ficar de pé só um momento para a gente fazer uma oração rápida. Feche seus olhos. Eu queria que nesse momento você esquecesse um pouco de tudo aquilo que vem afligindo, problemas, lutas, tribulações, dívidas, brigas, falsidade, fofoca. Tudo isso, em sua maioria, é consequência do pecado. E o pecado é o que nos afasta de Deus. Toda essa noite, se liga no trono da graça. Se liga naquele que pode te dar algo nessa noite. Ministério Êxodo 33, que está aqui em cima hoje, não tem nada para te oferecer. Mas aquele que nos colocou aqui em cima, aquele que nos deu talento, que nos deu dons para usar, para louvar e agradecer o nome dele, esse sim tem muito para ajudar nessa noite. Então abra o teu coração, se doa completamente para o Senhor nessa noite, porque naquela cruz do Calvário, Jesus Cristo se doou completamente para você. Então nada mais justo do que você se doar a Ele nessa noite, como Ele fez você. Deus, obrigado por teu amor que é infinito, que é imensurável, que é incompreensível aos seres humanos. Senhor, obrigado, Deus, por um amor tão grande que foi capaz de dar seu Filho Jesus Cristo para sofrer, para ser perseguido, para ser chicoteado, para ser cuspido, para ser humilhado, para ser crucificado e para ser morto por todos
esse estilo que determinamos para hoje é um estilo meio acústico. Então, os irmãos também podem participar desse momento, com palmas, com cânticos e, acima de tudo, com alegria, porque Deus está aqui. Amém? Porque Ele vive, nosso Deus.
ali, está em nós. Nos quebrantamos diante da tua presença nessa noite. Te entregamos nosso coração, nosso ser, nosso louvor, Deus. Abre os teus ouvidos para este lugar nessa noite, Senhor. Recebe a adoração do teu povo, Deus. Aleluia.
lugar que nos encontrar. O dia que o autor da nossa fé virá dos altos céus buscar o seu povo. E eu quero ir com ele. Você também quer ir com ele, amado? Se você quiser ir com ele, eu glória a Deus essa noite. Vamos cantar, vamos ir conosco. Glorificando somente a ele, porque ele é o único que merece ser glorificado. O autor da minha e da tua fé. Aleluia.
seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado e agradecido seja o nome desse Deus maravilhoso. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amados, nesse mesmo espírito de quebrantamento, nesse mesmo espírito de adoração, que o Senhor nesse momento vem inundar. Livro maravilhoso, porque ele fala sobre o início da igreja cristã nos primeiros séculos, as perseguições que a igreja enfrentou, os desafios missionários, a obra da evangelização, a ação avivadora do Espírito Santo, as viagens missionárias do apóstolo Paulo, as lutas espirituais que ele enfrentou na realização da obra do Senhor. Então, o livro de Atos é um livro muito especial para nós que somos cristãos. Na quinta-feira nós vamos iniciar esse curso bíblico aqui na igreja, é um curso de missões, todas as quintas-feiras. E no mês de agosto também nós vamos iniciar na escola dominical um estudo bíblico sobre o livro de Malaquias. Então todos estão convidados para estarem conosco nessas duas ocasiões, nas quintas e na escola bíblica dominical. Amém? Nós vamos orar agora nesse momento onde nós vamos ofertar e dizimar aqui na casa do Senhor. Então, se você vai trazer o seu dízimo, nós temos aqui gasofilaço, também a caixa missionária também, que é um trabalho que a igreja tem, que sempre é ajudado ali no sítio, como já foi explicado pelo nosso amado irmão Osmar. Vamos levantar as nossas mãos em oração, abençoando a vida espiritual do povo de Deus, da igreja. O trabalho também está sendo realizado no sítio, né? Pedindo que nós vamos orar nesse momento. Senhor, nós te adoramos essa noite, te adoramos de todo o coração, queremos te agradecer pela tua presença que está aqui nesse lugar, se manifestando de maneira especial durante todo esse culto, Deus, nos corações de cada crente, de cada irmão. Mas nesse momento nós estamos aqui para colocar diante do Senhor as necessidades espirituais do teu povo e também materiais e financeiras. Alcança o teu povo, fazer uma provisão, Deus. Nós pedimos isso porque o Senhor nos ensina a dependermos do Senhor, pedindo pelo pão nosso de cada dia. O Senhor nos ensina a fazer prova com o Senhor. O Senhor nos ensina a orar, repreendendo o devorador. E nesta noite nós queremos apresentar ao Senhor as finanças do teu povo. Apresentamos, Senhor, também a tua igreja, as necessidades espirituais e financeiras que a igreja do Senhor tem. Te louvamos porque o Senhor é aquele que supre as necessidades dessa obra. Apresentamos também ao Senhor o trabalho missionário do sítio e esta causa que foi levantada. Abençoa o teu servo que está ali à frente daquele trabalho e aqueles irmãos que estão ali. Ó Deus, levanta também obreiros para que, ó Deus, ajudem o teu servo na realização daquela obra. Ó Deus, para que ele possa também ganhar muitas vidas para Cristo naquele lugar. Em nome de Jesus te louvamos por toda a tua igreja que está aqui nessa noite e abençoamos o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem vir até aqui enquanto a irmã Jorge vai adorar o Senhor.
comunhão. Eu gostaria de convidar o irmão Peterson. Ele vai trazer um solo, um monólogo para nós aqui na igreja esta noite. Amém? Irmão Peterson está com oportunidade. Ele vai trazer um monólogo. Coloque aqui no pedestal do microfone, por gentileza. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O irmão Peterson, com a oportunidade para trazer um monólogo, o semeador. Aleluia. Glória a Deus. Para espalhar a preciosa semente. Mas eu pergunto uma coisa a vocês: será que é só o meu dever semear essa palavra? Semear a palavra de Deus? Será que é só o meu dever? Eu acho que não. Porque enquanto vocês estão sentados aí, existem muitos corações que não tiveram essa semente lançada. Mas aí você diz: eu não sou pregador, eu sou um cantor, eu tenho oportunidade na igreja, eu faço parte do louvor. Canta pela beleza, mas não fico de estar cantando. Não adianta. Temos que viver aquilo que a gente canta. Será que temos sido sal da terra, luz do mundo, testemunhando de Cristo, onde quer que ele está, onde quer que nós estejamos? Ou temos sido crente Raimundo? Aqui na igreja é uma coisa, mas lá fora é outra. Cada dia mais insosso, espiritual. Mas aí você pensa: eu sou salvo, eu já levantei a minha mão, eu já aceitei a Jesus, eu sou membro da igreja, eu faço parte do coral, eu canto louvor, eu dou meu dízimo todo mês, eu não perco tudo. Mas aí a gente fala: não, vamos evangelizar. Você é o primeiro a correr, a amarelar, ou até mesmo a dar desculpa, dizendo domingo, não, o domingo é do Senhor. Evangelizar a carne? Não, porque o meu sono é sagrado. É tempo de despertar, igreja. Porque Jesus precisa da gente para trabalhar para o reino dele. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Porque grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. Precisamos mudar, sair da inércia espiritual. Sabe por quê? Porque ele nos deu autoridade, ele nos escolheu. Temos obrigação de brilhar. Por quê? Porque somos do mundo. Somos do mundo.
Ele deu a vocês a sabedoria e a capacidade. Ele deu isso aqui, ó, a sua palavra. Então, o que é que você está fazendo para sentar? Levante-se, venha comigo lançar essa semente, porque Cristo conta com cada um de vocês. E o semeador saiu a semear. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É hora de despertar. É hora de lançar a preciosa semente. Quantos perecem, quantos sofrem, quantos precisam. Se você for ao campo, você vai ver pessoas que te chamam na rua para você entrar na casa deles para falar de Jesus e tocar um louvor para eles. Mas, Osman, você está falando de ouvir falar? Não, eu estou falando porque eu presenciei há poucos dias. Passando na calçada, uma jovem nos chamou. Vocês podem entrar aqui? Nós queremos ouvir o louvor. Nós queremos ouvir vocês falarem de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. 95% de católicos. E uma igreja, uma única igreja que tem Assembleia de Deus lá naquele lugar, Santo André, longe pra caramba, 244 quilômetros daqui até lá, 4 horas de viagem, sabe? Mas nós estávamos lá, semeando, levando a semente que é a palavra de Deus. A missionária Cristiane irá trazer um breve relatório sobre a obra missionária. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, amada igreja, na graça e a paz? Amém. Eu gostaria de falar para vocês um pequeno relato de um homem que, assim, foi muito importante para a questão missionária, né, para a obra missionária. E aí, é bem resumido mesmo a questão da história dele. E eu gostaria, assim, que vocês se atentassem, prestassem bastante atenção, que refletissem, para que, assim como Deus fez na vida dele, que a gente possa nos fazer com que a gente venha refletir também e veja, de fato, como é importante, né, a obra missionária, o quanto é importante de nós como cristãos
pastorear essa outra, era uma igreja enorme, muito boa no sentido financeiro, e por média ele ganhava $5.000, que é o equivalente a um pouco mais de 10 mil. Então, assim, vocês verem a oportunidade que ele teve de trabalhar nessa igreja, né? Enfim, mas aí ele pastoreou, passou um tempo lá, só que existia algo que estava incomodando ele. Ele podia se dizer que estava numa vida muito bem, estava querendo ou não fazer a obra de Deus, porque estava enganjado na igreja, estava pastoreando e que, assim, recebia muito bem. E aí o que acontece? Só que ele estava incomodado e ele chegou a dizer que ele não estava aguentando mais em apenas falar a palavra para os ricos e abandonar os pobres. Então ele não estava satisfeito em estar ali, em 4 paredes naquela igreja. E o desejo dele de levar missões, de levar a palavra para aqueles que realmente estavam parecendo aqueles pobres, foi aumentado em sua vida. O Senhor foi colocando esse desejo no seu coração. E aí, quando isso aconteceu, foi necessário que houvesse uma crise espiritual na vida dele. E aí, durante uma viagem que ele fez até Chicago, ele teve uma experiência bastante profunda com o Senhor. Teve uma visão. E a partir disso, ele de fato quis mudar a forma como ele estava trabalhando para o Senhor. E aí, deixando o pastoreio daquela igreja, ele passa a de fato trabalhar com missões. E aí eu vou ler para vocês ele descrevendo como foi essa visão que ele teve, né, do Senhor. Que diz assim: acordei certa noite em meio ao sono, tremendo com uma estranha e solene sensação do poder ofuscante de Deus. Minha alma ardia com a lembrança de um sonho em comum, do qual acabara de sair. Parecia-me estar sentado em um vasto auditório, com milhões de pessoas ao meu redor. Todos os cristãos do mundo pareciam achar-se ali, e sobre a plataforma havia grande multidão de faces e formas. Elas pareciam quase todas chinesas, não falavam mais, em angústia muda, torciam as mãos, e o rosto tinha uma expressão que jamais esquecerei. Eu não estivera pensando nem falando de chineses ou do mundo pagão, mas despertei com aquela visão em minha mente, senti-me estremecer com o Espírito Santo e lancei-me de joelhos, enquanto a cada fibra de meu ser respondia: sim, Senhor, eu irei. Então, a gente está pensando em trabalhar com os chineses, mas a partir dessa visão, Deus desperta esse desejo no coração dele. Só que aí, uma das maiores dificuldades que ele enfrentou foi com relação à sua esposa, Margarete. Ela não aceitava, ela não concordava em sair de onde eles estavam e ir até a China para levar o evangelho, né? Até porque, como eu já havia dito para vocês, eles viviam bem, de maneira confortável
Cristo, né? Ele queria que mais pessoas assim conhecessem a Cristo e ele esperava ardentemente pela volta do Senhor. E ele, juntamente com esse grupo de pessoas, né, esses 7 homens que ajudaram, eles se organizaram também e fundaram a Aliança Cristã Missionária. Essa fundação ela foi muito importante e aí após 5 anos ela cresceu de um modo que formaram 150 missionários em 15 países diferentes. Eles passaram por grandes dificuldades, mas eles sempre permaneceram fiel na causa de Cristo, na evangelização, de realmente se doarem, se renunciarem para fazer a obra do Senhor. Então assim, eu queria que vocês refletissem um pouco sobre essa história. Realmente me fez pensar uma pessoa que estava ali, querendo ou não, fazendo a obra de Deus, estava pastoreando a igreja, mas simplesmente ele foi tocado pelo Senhor. E ele não se conformou com aquilo que estava passando, mas ele almejou fazer a obra do Senhor, né, fazer missões. E aí Deus usou a vida daquele homem tremendamente, juntamente com outras pessoas. Então que o Senhor possa estar abençoando a vida de vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Disseste que nunca me deixaria. Disseste que a vida me abalaria. Disseste que no mundo eu teria aflições.
Louvado seja o nome do Senhor, irmão Juan. Sem mais delongas e já com o tempo estourado, que você vai colocar esse aí ou esse aqui? Pode ser esse aqui mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Antes de qualquer palavra, nós queremos expressar nossa gratidão ao Ministério Semear, na pessoa do pastor Osman, que nos fez o convite e que está nos cooperando aqui na realização desse culto de missões. E também queremos expressar o nosso profundo desejo de continuar servindo a Deus para única e exclusivamente o avanço de seu reino. E aonde quer que for, nós iremos para pregar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Também eu gostaria de falar da nossa profunda alegria, de nosso profundo gozo que podemos sentir aqui em momentos anteriores, ao desfrutarmos de momentos que certamente são momentos que teremos de igual forma na eternidade. É bem certo que todos nós temos diferenças, mas aquilo que nos une é maior do que aquilo que nos separa. Então, glória a Deus pela vida do grupo de louvor, que com a sublimidade, com a suavidade, com algo tão puro, com algo tão do céu, nos trouxe estamos aqui nesse momento gozando da presença de Deus. E eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, que também poderia ser chamado de Atos que os apóstolos fizeram em nome de Jesus Cristo através do Espírito Santo. No seu capítulo 7, a partir do versículo 48. E eu peço gentilmente que todos aqueles que encontraram fiquem de pé para nós fazermos a leitura do texto sagrado. A Escritura diz assim: entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, o qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura minha mão que fez todas estas coisas? Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardaste. Oremos. Deus, em nome de Cristo Jesus, nos apresentamos, nos achegamos diante de Ti, necessitando que o Senhor nos revele a Tua palavra, através do Teu Espírito, que nós assim saibamos inteiramente qual é a Tua vontade para as nossas vidas.
Isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Irmãos, é um privilégio estar aqui podendo expor a palavra de Deus, mas também é um fardo para todo aquele que ouve a voz de Deus, transmitir o conselho, transmitir a vontade. Isso que não existe um privilégio maior, mas também não existe um fardo tão pesado quanto este, de poder, de ter o dever de ser fiel às Escrituras. Mas, observando o texto, nós podemos ver a vida do jovem Estevão. Estevão, em suma, em síntese, teve uma vida que se constituiu como um verdadeiro sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus. Ele deu a sua vida completamente ao Senhor, porque não pode ser outra a resposta daquele que entende o Evangelho, a não ser esta, que um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressurgiu. Estevão, ele não deu valor aos prazeres carnais, ele simplesmente desprezou. Ele simplesmente desprezou os prazeres carnais. Ele também fez pouco caso de ser um homem respeitado, de ser um homem louvado, de ser um homem aplaudido pelos demais, pela sua sociedade. Assim também como ele considerou menos do que nada alcançar realizações terrenas, porque simplesmente ele preferia ser achado em Cristo e não possuir nada, do que ser encontrado longe de Cristo, possuindo tudo. Estevão via claramente essa realidade, de que quem está em Cristo, ainda que não tenha nada, é mais rico do que aquele que está fora de Cristo e supostamente possui tudo. Mas o autor do livro de Lucas, do livro de Atos, não economizou palavras ao registrar o discurso que Estevão teve perante o Sinédrio. Eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para este fato. O fato de que Estevão foi participante da primeira diaconia, do primeiro corpo de diáconos. Ele fez parte da diaconia da igreja primitiva. E a Escritura diz a respeito dele que ele era um homem cheio de fé e do Espírito Santo, no versículo 5. E no versículo 8 diz que ele era cheio de fé e de poder. E que ele pregava o Evangelho acompanhado por sinais e grandes prodígios. Ao verem isso, homens que se opunham ao Evangelho, verdadeiros opositores do Evangelho, não cortaram conversa e logo se levantaram unidos para debater com Filipe, para debater com Estevão. Mas logo perceberam que não poderiam resistir à sabedoria com que Estevão dava o testemunho do Senhor. E diga-se de passagem que o Evangelho sempre encontrou opositores. E através da narrativa de Atos dos Apóstolos, podemos perceber que o principal e o primeiro opositor que o Evangelho encontrou foi o judaísmo. Os judaizantes não acreditavam que Cristo fosse o Messias, muito menos que Cristo fosse o Filho de Deus. Logo consideravam Cristo como um louco, como uma pessoa sem
sem juízo e um impostor que se dizia filho do Altíssimo. Desta forma, Cristo era considerado um blasfemador e o seu ensino era blasfêmia. Outra sorte também não levaram os seus discípulos, que passaram a ser considerados blasfemadores, e o seu ensino, como era semelhante ao de Cristo, também passou a ser considerado como blasfêmia. Então, aqueles opositores do Evangelho, vendo que não podiam resistir às verdades que Estevão estava expondo de forma poderosa, de forma convicta, de forma resoluta, eles subornaram testemunhas para que dissessem que Estevão estava proferindo blasfêmias contra Deus e contra Moisés. E aí então conduziram Estevão até o Sinédrio, e na presença do sumo sacerdote, Estevão foi inquirido, foi perguntado acerca da sua fé, se isto realmente procedia. Mas ora, observemos por um pouco a acusação que foi feita contra Estevão. A acusação consistia no quê? No versículo 13 e 14 nós podemos afirmar aqui. A acusação era a seguinte. Capítulo 6, versículo 13 e 14 diz: apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo, ou seja, o templo, e contra a lei, porque temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Ou seja, aquelas pessoas que não estavam nada contentes com o avanço do Evangelho, eles inventaram essa blasfêmia, essa desculpa, essa acusação contra Estevão, dizendo que Estevão estava blasfemando contra o templo e contra a lei de Deus. Na verdade, o que eles tiveram foi uma interpretação equivocada dos ensinamentos de Jesus, porque Jesus disse assim acerca do templo: eu destruirei e em 3 dias o edificarei. Os judeus logo questionaram: mas os nossos antepassados, os nossos pais, passaram 46 anos para construir esse templo, e o Senhor vem e diz que em 3 dias o reconstruirá? Não pode ser, é blasfêmia. E essa foi uma das principais acusações que foram feitas contra Jesus, de que ele destruiria o templo. Mas presta atenção, para os judeus, nada de mais importante existia do que o templo e do que a lei. Porque o templo, eles consideravam que se o templo fosse destruído, Deus já não estava mais a favor do povo, Deus já não estava mais protegendo o povo. Mas pelo contrário, se o templo estivesse de pé, eles acreditavam que Deus estaria ao lado deles. Mas não é assim. Isso é resultado de uma interpretação equivocada, mais uma vez, das Escrituras. Mas continuando, eles disseram também que Estevão estava proferindo blasfêmias contra a lei. Mas também isso provém de uma errônea interpretação do que Jesus falou. Jesus disse: eu vim cumprir a lei. Mas eles diziam: como é que pode uma pessoa dessa, um carpinteiro, uma pessoa que nasceu lá em Nazaré, uma região desprezada, um homem que é pobre, um homem que anda com prostitutas, um homem que anda com ladrões, um homem que anda com leprosos, que toca nos impuros, e o pior, ele foi morto como um criminoso, ele foi morto, e a sua morte foi morte de cruz. Como é que este homem pode cumprir toda a lei? É impossível. Esse Jesus é um impositor, ele é um blasfemador, ele não fala a verdade. Era isso o que os judeus pensavam acerca de Jesus Cristo, e também pensavam acerca dos seus discípulos. Mas aqui reside algo que nós podemos tirar proveito nesta noite. Está muito relacionado ao que temos feito em relação a missões.
Como assim essa narrativa que Lucas tão detalhadamente expôs? Como essa narrativa que Lucas, de forma tão detalhada, expôs, pode nos dizer algo acerca de missões. E eu vou tentar ser bem resumido, bem sintético, porque nossa programação extrapolou um pouco, mas nada que impeça Deus falar com você. Nada que impeça você ouvir o que Deus tem para falar com você. Preste bastante atenção. Os judeus, eles não entenderam o plano que Deus tinha para a vida deles, porque eles consideraram o templo maior, deram mais valor ao templo do que aquele que ele realmente tinha. E em segundo lugar, porque eles não examinaram as Escrituras e viram que o fim de toda a lei é Cristo Jesus. Ou seja, Jesus Cristo, toda a lei se resume nisso, em Jesus Cristo. Pois Ele consumou, Ele cumpriu as exigências de Deus na cruz e durante toda a sua vida. Então, podemos chegar à conclusão que os judeus rejeitaram o plano de Deus, o propósito de Deus, porque tiveram a visão equivocada do templo, dando-lhe mais valor do que realmente ele tinha, e não consideraram a lei de Deus da forma que deveriam. E isso nos nossos dias também é realidade. Deus, ele tem um plano para a sua igreja, ele tem uma missão para a sua igreja, ele tem um propósito para a sua igreja, mas nós temos deixado de lado, porque temos conferido mais valor ao próprio ID do que a finalidade do ID. Eu quero que você preste bem atenção. O que eu estou dizendo é que as missões, do jeito que a igreja tem feito, não condiz com a realidade bíblica, não condiz com os ensinamentos que a Bíblia ensina acerca de missões, porque as igrejas têm mais se preocupado em enviar missionários do que enviar o Evangelho. E isso não é a mesma coisa. Enviar missionários não é a mesma coisa do que enviar o Evangelho. Apenas enviar pessoas para determinado lugar, isso não é garantia de que o Evangelho será pregado naquele lugar. O que nós devemos entender é onde nascem missões. E missões nascem do próprio Deus, porque é da sua vontade fazer-se conhecido a todos os povos para louvor e glória de seu nome. E a forma que ele tem de fazer isso é através do Evangelho. E eu quero dizer a você que, apesar de toda a criação ter uma glória inexplicável, a glória do Evangelho é maior do que a glória da própria criação. A glória da obra de Jesus na cruz do Calvário supera a glória de toda a criação, do universo, das galáxias, dos planetas. Porque Cristo, Deus, é muito mais exaltado através do Evangelho do que qualquer outra coisa. Eu quero chamar a atenção de vocês nessa noite para isso. Onde nasce a missão? Nasce com o próprio Deus. E por que devemos fazer missões? Devemos fazer missões porque, primeiro, como se isso não bastasse, existe uma ordem de Deus. Mas, se isso não fosse suficiente, missões é um chamado que Deus tem para todo crente. Observe a vida de Estevão. Estevão foi designado para uma missão específica, qual seja, exercer a diaconia no meio da igreja. Mas ele pregava o Evangelho com poder e com autoridade. Não é porque você não tem um cargo de missionário, de pastor, você não tem um título, que você não deve pregar o Evangelho.
que nós já estamos cansados de escutar. Mas, além de haver um dever, uma ordem que vem de Deus, e que temos que prestar bastante atenção, que se não estivermos procedendo em estrita observância a essa ordem, estaremos sendo julgados como desobedientes, porque se Deus nos dá uma ordem e nós não cumprimos, logo somos o quê? Desobedientes. Mas se isso não bastasse, o Evangelho, missões é um convite, um chamado que Deus tem para a vida de todo cristão, para que venha se unir a Ele, no pleno e indescritível gozo que é anunciar Cristo para todos aqueles que não conhecem. E rapidamente eu também queria dizer acerca da finalidade que possui o ID do Senhor, fazer missões. Para ilustrar essa finalidade, eu queria contar aos irmãos a história dos irmãos moravianos. Os moravianos, em apertada síntese por conta do tempo, eles perceberam a realidade de uma ilha distante. Nessa ilha, o Evangelho não poderia ser pregado, e dificilmente o seria. Eles, atentos a essa realidade, consideraram a sua vida como sendo de único valor pregar o Evangelho naquele local. Mas só que existia um obstáculo. O obstáculo era que aquela ilha pertencia a um Senhor, e esse Senhor, ele mandava e desmandava naquela ilha, e dizia o seguinte: para entrar aqui e anunciar o Evangelho, eu não deixo. A única forma que você pode entrar aqui é se tornando meu escravo, porque toda aquela ilha era de propriedade daquele Senhor, inclusive todos os trabalhadores. E os moravianos disseram: nós queremos nos vender como escravos, para que possamos chegar até aquela ilha e anunciar o Evangelho de Cristo Jesus para essas pessoas. E algo nos chama bastante atenção. Quando eles estavam embarcando no navio, naquela embarcação, os seus familiares lhe questionaram acerca do motivo, da motivação que eles tinham, que eles possuíam em se vender como escravos para anunciar o Evangelho. E eles, sem titubear, lhes responderam: para que o Cordeiro de Deus receba a recompensa pelo seu sofrimento. Nós temos uma finalidade ao fazer missões. Essa finalidade é fazer Cristo conhecido, única e exclusivamente por meio do Evangelho, para a glória de Deus. Se resume a isso: para a glória de Deus. E por fim, eu quero dizer aos irmãos que, se os irmãos prestaram bastante atenção, o início da missão surge com o próprio Deus, através do Evangelho. O motivo que nós temos para fazer missões também envolve o Evangelho. Então tudo diz respeito ao Evangelho. E eu quero alertar o povo de Deus nessa noite, de que se nós continuarmos negligentes em relação ao Evangelho, nunca, jamais faremos missões da forma bíblica, da forma que as Escrituras exigem, da forma que Deus exige. E contrariamente à nossa realidade, o Evangelho não é apenas uma mensagem introdutória ao cristianismo. O Evangelho não é apenas para os novos convertidos. O Evangelho não deve ser pregado apenas para aqueles que entraram na fé cristã agora. Do começo ao fim de nossa vida, nós temos que nos dedicar a conhecer o Evangelho. Porque ainda que tivéssemos 1000 vidas, nem todas elas juntas seriam suficientes para conhecermos toda a riqueza do Evangelho que Jesus tem para nos dar. E quando nós fazemos do Evangelho uma mensagem de introdução ao cristianismo, nós estamos reduzindo o valor que o Evangelho tem. E ao fazermos do Evangelho uma mensagem acessória, que é pregada de vez em quando nos púlpitos da igreja,
nós estamos tapando os ouvidos para a voz de Deus. Por isso, eu estou aqui nessa noite para dizer que nós precisamos urgentemente estudar as Escrituras. Precisamos urgentemente redescobrir o Evangelho. Precisamos urgentemente saber das verdades que fundamentam como é que nós fomos salvos. Porque os homens de antigamente, eles se dedicavam a uma só causa, a conhecer o Evangelho de Cristo Jesus e fazer esse Evangelho conhecido. Nós não podemos ter uma paixão por fazer o Evangelho conhecido se não tivermos também uma paixão pelo Evangelho. O que eu estou querendo dizer é que se quisermos fazer missões da forma bíblica, precisamos amar o Evangelho. E nada mais do que isso. E eu poderia aqui dar continuidade ao sermão que eu preparei, mas eu ficaria extremamente grato a Deus se o Espírito Santo aplicasse essa verdade nos nossos corações e nós, daqui em diante, passássemos a considerar o tesouro que Deus nos confiou, que é o seu Evangelho. A mensagem pela qual nós somos salvos. Não se esqueçam disso. É a mensagem pela qual nós somos salvos. Eu não estou falando aqui de uma verdade que diz respeito apenas a um aspecto de nossa vida. Eu estou falando da mensagem que alcança toda a nossa vida. Eu poderia continuar falando horas e horas, mas o meu pedido sincero é que o Espírito Santo atue nos nossos corações e que nos convença dessa realidade, que nós temos um tesouro em nossas mãos e que devemos, mais do que qualquer outra coisa, nos dedicarmos a conhecer a Deus através do Evangelho, para que só assim possamos fazer missões da forma bíblica, porque da forma que está sendo feita não é sem anunciar ao pecador a natureza de Deus, os atributos de Deus, a santidade de Deus, a justiça de Deus, e se anunciar ao pecador a sua natureza pecaminosa, e confundindo conversão com decisão, dizendo que aquelas pessoas que aceitaram Cristo Jesus só por aceitarem estão salvas. Isso não condiz com a realidade bíblica. Não é por uma decisão que nós somos salvos. Uma decisão não diz respeito à nossa conversão. Não é isso. Receber a Cristo é muito mais do que dizer eu aceito a Jesus. Quando nós olhamos para as Escrituras e procuramos saber o que é receber a Cristo, nós encontramos três coisas. Uma delas é saber que quando nós recebemos a Cristo, nós rejeitamos o mundo com todos os seus prazeres de uma vez por todas, de forma resoluta. A outra verdade é que quando nós recebemos a Cristo, nós o fazemos, Ele passa a ser o Senhor de nossas vidas. Ou seja, tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos, tudo que nós agimos, da forma que agimos, ou que falamos, é para Cristo. É somente para Ele. E eu gostaria de, com essas considerações, encerrar aqui a minha fala, já agradecendo a toda a igreja, já agradecendo o convite que nos foi feito pelo pastor Osman, e vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus, que o Senhor venha preencher todo o nosso coração, toda a nossa mente com o próprio Cristo. É isso que nós precisamos, hoje e eternamente. Amém. Irmãos,
Já estamos chegando ao final do nosso culto. Nós tínhamos os 2 vídeos, mas eu creio que eu vou deixar para passar no nosso próximo culto de missões, tá certo? Porque já estamos com uma hora um pouco adiantada e os 2 juntos dá em torno de 20 minutos. Então, pelo calendário, no final de agosto, nós teremos outro culto voltado para o relatório missionário e também para o chamamento e para o despertamento da igreja para a obra missionária. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus aplique tudo que foi feito, que foi dito, que foi louvado, que foi encenado em nossos corações e que possamos sair daqui diferente, com mais um pouquinho do amor pelo próximo em nosso coração. Porque, meu irmão, só sabe a alegria, só sabe o que passa no nosso coração quando a gente entra numa casa, quando a gente sai, entra em outra casa, quando a gente está na estrada, aquele que está lá. Eu não tenho palavras para descrever, é indescritível a emoção. Levei um irmão lá do bairro onde eu moro pela primeira vez para esse trabalho e ele ficou deslumbrado. O irmão que foi conosco, o irmão Diógenes, ele disse uma frase bem interessante. Ele disse: as pessoas lá na igreja me dissem o prazer, imaginassem o prazer de estar aqui, estariam conosco todas as vezes que nós fôssemos. Sabe, meus irmãos, porque é muito bom, sabe? Sem hipocrisia, é muito bom a gente sentar e falar do amor de Cristo para aqueles que ainda não conhecem. Que Deus nos abençoe, que Deus aplique em nossos corações e continuemos com as nossas orações pela igreja perseguida, porque eles são os nossos irmãos. Também por aquele trabalho que vai ser plantado lá em Santo André, pela missão Cariri para Cristo. Que Deus abençoe grandemente e dê forças à pastora Lena, que está iniciando uma batalha travada lá naquela cidade de Santo André. Sabe, meus irmãos, porque ali nós tivemos a oportunidade de andar casa a casa e vimos a dificuldade do Evangelho, não porque não foi pregado, mas pelo testemunho daqueles ali que se dizem evangélicos, pelo testemunho deles. O nosso testemunho é de suma importância, porque muitas vezes afasta as pessoas de ouvir a palavra de Deus. Amém? Pastor Josias, vamos orar encerrando em nome de Jesus e até final de agosto, se Deus assim nos permitir. Irmãos, vamos ficar em pé e fazer uma oração. Antes de orar, eu só quero avisar que as irmãs da Água da Vida devem ficar logo após o culto, para uma reunião com Mônica. Nós vamos ter durante a semana todos os cultos normalmente. Na terça-feira, culto de libertação, de oração. Na quinta-feira vai iniciar o curso de missões em Atos dos Apóstolos. Na sexta-feira nós temos a reunião dos homens, às 7h30 aqui na igreja, irmãos. Sábado temos culto jovem, às 7h30, culto evangelístico na praça. Durante todas as manhãs nós temos reunião de oração aqui na igreja, a partir das 7 horas da manhã. Amanhã, às 2 horas, nós temos a tarde da bênção, que é liderada pela irmã Aurília, uma das guerreiras de oração. E domingo nós vamos ter a celebração da nossa Santa Ceia. Nós agradecemos aos irmãos que estão visitando também a igreja. Que Deus abençoe a sua vida. Esperamos que você volte. Deus abençoe também os jovens que participaram do culto desta noite e a vida do irmão Osman, que está à frente do trabalho missionário no sítio. Vamos orar, vamos dar as mãos nesse momento, vamos fazer uma oração de gratidão a Deus por mais esse culto. Vamos orar também por aqueles que não têm Jesus. Muitas vezes são pessoas que estão dentro da nossa casa, são os nossos vizinhos, são os nossos amigos, as pessoas com quem a gente trabalha. Então, o seu campo missionário também é o lugar onde você está, é lá no lugar onde você trabalha. Lá você pode falar também de Jesus, na escola, na faculdade, não é? Com
aquelas pessoas com quem você convive também todos os dias. Fale de Jesus, porque é para isso que a igreja foi chamada, para anunciar o Evangelho. Amém? Vamos orar também pelos irmãos do sítio nesse momento. Vamos levantar as nossas vozes e vamos agradecer a Deus por esse culto e pedir que Deus alcance a todos aqueles que estão afastados do Evangelho. Senhor, nós te agradecemos por esta noite e pela tua presença neste lugar. Te louvamos pela salvação que o Senhor concedeu a cada um de nós, através do sacrifício de Cristo Jesus, que nos alcançou por meio do amor, e através desse amor nós somos salvos. Queremos também nesta noite, ó Deus, pedir que o Senhor renove no nosso coração o amor pela pregação da tua palavra, pelo anúncio do Evangelho, que traz as boas novas de salvação para aqueles que estão afastados do Senhor Jesus Cristo. Senhor, renova a nossa fé, renova o nosso compromisso no coração com a evangelização, com, ó Deus, a nossa responsabilidade de ganhar vidas para Cristo. Renova, ó Deus, a nossa visão espiritual, a nossa visão missionária, que saibamos ser missionários onde estamos, ó Deus, no ambiente onde trabalhamos, na escola, na faculdade, que nessas oportunidades que o Senhor nos conceda a ousadia do Espírito Santo para que preguemos a tua palavra, para que vidas sejam alcançadas para Cristo. Espera também, irmãos, para, ó Deus, continuarem apoiando em mais quantidade o trabalho missionário que nós temos ali no sítio, liderado pelo irmão Osman. Alcança aqueles irmãos que estão naquele lugar, alcança a vida do teu servo, que aquelas vidas possam ser, ó Deus, a cada dia alcançadas pelo teu Espírito Santo, com crescimento espiritual e com o conhecimento da palavra de Deus. Nós te agradecemos pelo culto desta noite, pelo momento do louvor, ó Deus, pela peça, pela palavra que foi pregada nessa noite, ó Deus, por toda a informação de natureza missionária que nos edifica e que nos desafia para que tenhamos mais amor por missões, e que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todo o teu povo, ó Deus, durante essa semana, nos renovando, nos livrando das investidas do mal, ó Deus, guardando as nossas vidas das ciladas de Satanás. Que a consolação do teu Espírito Santo alcance cada coração e que a paz de Deus reine sobre todo o teu povo nesta noite, em nome de Jesus. Que todos possam dizer amém. Paz do Senhor para todos, irmãos. Deus abençoe vocês. E domingo será a celebração da nossa Santa Ceia. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.